Olá, meus amados alunos, boas tardes, como estão vocês? Se cuidando, espero que estejam muito bem. Vamos fazer aqui uma videoaula para a gente poder compartilhar e estudar um pouco sobre essa antiga civilização persa, né? Que viveu, que ocupou a região do atual Irã e outras regiões também adjacentes no mundo antigo, chegando inclusive a tomar parte mesmo do Antigo Egito, da região da Palestina, entre outras regiões. Esse povo, que a gente chama de persas, né, cujo nome deriva de Pars, ou Parsa, que é uma denominação do clã que detinha o poder no grupo. E aí chegou para a gente com o nome de persas. É um povo originário, né, do Cáucaso, um povo indo-europeu, que durante algum tempo foi dominado pelos Medas, né, no Planalto iraniano, mas depois acabou também dominando os próprios Medos, se tornou, durante alguns séculos, um dos povos mais poderosos do mundo antigo. A gente coloca aqui algumas imagens, né, que mostram ali com os persas e aquilo que eles gostavam demais também, que era a cavalaria. Eles eram muito encantados com a arte, né, de dominação da arte equestre, né, o domínio da cavalaria, e também aqui alguns dos soldados persas, né, os imortais, chamados imortais persas, que eram grandes soldados no próprio Império Persa, que tinha um poder também centralizado. Vamos lá. Por volta de mais ou menos 1500 a.C., alguns povos indo-europeus, como nós também já dissemos aqui, invadiram e conquistaram o Planalto do Irã, a sudeste da Mesopotâmia, que nós já vimos aqui, onde viviam os assírios, onde viviam os babilônios, tá bom? E outros povos que também acabamos por abordar aqui em aulas anteriores. Entre eles, destacavam-se os medos e também os persas. No final do século VII a.C., os medos já formavam um estado bem organizado, que vamos chamar aqui de persas, tá bom? Só para poder retomar, que é o nome que vem de Parsa ou de Pars, né? Que é uma denominação do clã que detinha o poder naquele grupo, dos quais os persas vão ser os majoritários. Comandados por Ciro, por volta de 550, ou seja, metade do século VI a.C., os persas venceram os medos e aí promoveram a unificação dos dois povos, formando o império. Bom, o livro do primeiro historiador da história que nós temos, né, Heródoto, ele conta essa conquista dos persas sobre os medos. Por meio de conquistas militares, Ciro e seus sucessores, também Cambises e Dario, Cambises que vai depois, inclusive, conquistar também por um tempo o Egito, expandiram os domínios do Império Persa, que chegou a atingir uma extensão de aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados. Tá? Um império, de fato, extremamente grande. Em 490 a.C., ao tentar conquistar a Grécia, Dario I foi derrotado na famosa Batalha de Maratona, tá? Quando o soldado grego Fidípides vai levar a notícia aos atenienses da vitória dos gregos sobre aqui os persas, que nos são hoje objetos de estudo, e que daria o nome à famosa Corrida de Maratona. Nessa tentativa, né, houve uma nova tentativa em 480 com Xerxes, né, sucessor de Dario, que também fracassou diante dos gregos. Aí aquele caso famoso dos espartanos, né, que os 300 de Esparta na luta contra os persas também. O Império Persa, então, começa a entrar no período de declínio e já no século IV a.C., eles vão ser dominados pelos macedônios de Alexandre o Grande. Aí a gente coloca ali um mapa, que o mapa sempre ajuda a compreensão temporal e, sobretudo, espacial do nosso objeto de estudos, né? Esses soldados aqui não são necessariamente soldados persas, tá? Ele lembra aqui o soldado hoplita grego.
Os persas não tinham esse tipo de indumentária. A indumentária dos persas era com escudos de vime, quer dizer, de madeira trançada, né? Não era esse óplon que nós vemos aqui. Esse óplon redondo, feito de bronze e madeira, é dos antigos gregos. E a gente tem aqui, então, a extensão do Império Persa. Pegando aqui, ó, parte do Egito, tomado por Cambises, como nós vimos, a parte da Fenícia, que nós já estudamos também numa aula anterior, a parte da atual Turquia, que a gente vai ter aqui a cidade de Sardes, a Jônia, que era grega, parte já da Europa, aqui da Trácia, e mesmo da Macedônia, obviamente, anteriormente a Alexandre o Grande, a região também do Irã, a região do Iraque, tá? E etc. Então, era aqui da Assíria, Nínive, da Assíria. Então, era um grande império persa, né? Que vai também ter uma estrada real que vai sair, né, de Sardes e vai até Susa, passando aqui ao largo, né, do rio Tigre também. Bom, esse mapa aqui eu achei bastante interessante e pode ser útil para nós, né? Aqui mostra, por meio de simbologias, os domínios, né, da extensão máxima do Império Persa. Pegando aqui a Jônia, aqui no 1, usando aqui os, né, algarismos, né, os números romanos. Então, a gente vai ter aqui o 1, que é a Jônia, região da Grécia. 2 aqui, né, dos lídios, a Lídia, que também pega, né, aqui já pega parte da atual Turquia, também os frígios, né, a Frígia, a região da Síria, aqui, a região do Egito, olha lá o Egito, chamando atenção aqui para a gente, né? A região da Síria, reparem que também aqui abarca a região da Palestina, onde também vivia, né, o povo hebreu, e hoje vive também o povo judeu, obviamente. Né? Aqui a região da Síria, com a marca aqui em Nínive, chamando atenção. Também a região da Babilônia, Persépolis, que também é uma importante capital do antigo Império Persa, e vários outros pontos aqui dominados pelos antigos persas. Reparem também aqui a moeda. A moeda foi inventada, né, por Giges, rei da Lídia, e depois ela vai ser também usada pelos antigos persas. Durante o reinado de Dario I, entre 521 e 485 a.C., o Império Persa atingiu a sua máxima extensão, como acabamos de ver no mapa, no slide anterior. Para cuidar desses territórios, se desenvolveu entre os persas uma complexa administração. O império foi dividido em províncias, chamadas satrapias, isso de vez em quando cai nos concursos vestibulares, e cada uma dessas satrapias passou a ser administrada por um sátrapa. Elas tinham alguma autonomia. As províncias, né, e os povos dominados pelos persas eram obrigados, obviamente, a pagar impostos, mas tinham alguma autonomia, sobretudo autonomia religiosa. Os persas não tendiam a impor, né, determinadamente a sua religião sobre os povos conquistados. Prevenindo-se contra os excessos das autoridades, né, dos sátrapas, Dario I criou um sistema de vigilância e controle, que é o que a gente vai chamar de os olhos e ouvidos do rei, que seriam funcionários que ficariam nessas satrapias observando os sátrapas para poder levar ao imperador persa, né, ao rei persa, tudo que acontecia nessas satrapias. Então, era uma forma de centralização do poder político. Não havia uma única capital, nós vimos aqui, né? Eram várias capitais, Passárgada, Persépolis, Susa, né? E outras, né? Equibátana e outras mais. Buscando manter a unidade dos territórios conquistados, né? Habitados por povos tão diferentes,
um império tão grande, tão extenso, vai dominar povos e culturas diferentes. Os persas aperfeiçoaram o seu sistema de transportes e de comunicações. Construíram grandes estradas, a mais famosa era a Estrada Real, que ia de Susa até Sardes, com mais ou menos 2.600 quilômetros. A gente pode retomar e ver aqui, né, essa Estrada Real, aqui de Sardes até Susa, tá bom? Passando, né, por vários domínios do Império Persa, da atual Turquia, passando pela Assíria, passando pela antiga Babilônia, até chegar a Susa. As boas condições, né, da estrada faziam com que o percurso fosse percorrido por um tempo hábil, né, por um tempo que fosse útil para os próprios persas. E eles chegaram, inclusive, a organizar um eficiente sistema de serviço de correios. Olha como é que os correios são sempre uma instituição importante, né? E que a nossa instituição do correio aqui no Brasil continue funcionando muito bem como ela funciona, tá? Muitas vezes se procura até sucatear para desmerecê-la e depois aquele discurso, né, mais do que clichê da sua privatização, mas é um órgão importante e devemos mantê-lo. Bom, inicialmente a economia persa baseava-se na agricultura, do centeio, do trigo e da cevada. O pão era um alimento básico para aquelas populações do mundo antigo. E o povo persa, como o povo hebreu, como o povo egípcio, como o povo grego, né, como o povo romano, tinha na sua base alimentar também o pão, que podia ser o pão de trigo ou o pão de cevada. E também a criação de gado. Nesse império tão grande, tão vasto, também havia a criação de animais de grande porte, como vacas, né, bois, claro, cavalos, entre os persas. A gente já comentou aqui que os antigos persas tinham muito interesse e gostavam muito, né, de animais como o cavalo. Tá? Depois, com a expansão do império, a unidade político-administrativa e a construção de estradas facilitaram a comunicação entre as satrapias, tá? As províncias, digamos assim, do antigo Império Persa. Estimulou-se o desenvolvimento do artesanato e do comércio. Para facilitar as trocas comerciais, Dario I, que a gente viu aqui, que governou o Império Persa entre 521, então, segunda metade do século VI a.C., até 485, né? A primeira metade do século V a.C. Com Dario I, né, ele mandou cunhar moedas. A moeda, a gente já viu aqui, é uma invenção do rei da Lídia, Giges, mas que havia contato muito forte, né, entre os lídios e os persas vão absorver a prática da cunhagem de moeda. É bom que nós saibamos que a moeda entre os antigos persas não tinha o valor tão claro, né, e monetário como nós temos hoje. Para os antigos persas, a moeda também tem a ver com a própria autonomia, com a identidade daquele povo persa. Tanto que a gente vai ver aqui, as moedas persas tinham na sua cunhagem, em um dos seus versos, o rosto do rei da sua época. Então, a arqueologia nos ajuda pela moeda, sabendo, né, quem é o rei que está ali cunhado, nós sabemos a época em que a moeda foi cunhada. Posteriormente, também se permitiu a cunhagem de moedas de prata. Bom, aqui novamente, né, coloco um mapa para vocês, mostrando aqui, sem essa divisão mais geográfica, né, com algumas das capitais, vejamos ali, né, Passárgada, Persépolis, tá? Persépolis de Pérsia, tem da ideia de Pérsia também, tá? Tem a ver com o povo do próprio Irã. Susa e Sardes. E aqui também o Egito, que foi dominado por Cambises. Bom, aí também dividimos aqui alguns elementos, né? Uma grande cidade de relíquia, né? Com grande Persépolis,
com uma grande quantidade de ruínas arqueológicas. Aqui as moedas de prata, tá? Já da época de Dario, e aqui aquela imagem que nós vimos no início dos nossos slides, mostrando aqui também os cavalos importantes para os persas. Por fim, vejamos aqui então um pouco da religiosidade da antiga civilização persa. Por volta do século VI, né, antes de Cristo, então 500 e alguma coisa, Zoroastro ou Zaratrusta, aqui tem uma nomenclatura, né, dos gregos e dos persas, tá bom? Fundou o zoroastrismo, religião cuja doutrina foi exposta no livro que é o Zerdini Avesta. Zoroastro pregava a existência de uma incessante luta entre o deus do bem e o deus do mal, Hormuz e Arimã. Eles também vão ter uma ideia de juízo final. No juízo final, o deus Hormuz virá e vai vencer definitivamente Arimã. E aí seria o triunfo do bem. Eles também trabalham com uma ideia interessante, que também a gente vai ver presenciado no próprio cristianismo. A ideia do livre-arbítrio. Para os antigos persas, o homem é livre para fazer suas escolhas, para escolher entre o caminho do bem e o caminho do mal. E aquele que escolhe o caminho do mal vai responder pelo mal que fez, pelo mal que gerou, tá? Pelo mal que experimentou. E aí, ou promoveu, melhor, né? Ele será julgado e também condenado por isso no juízo final. O zoroastrismo, à sua maneira, contém alguns princípios religiosos e morais que nós também encontramos, como vimos aqui, no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, como a ideia de um juízo final. Uma ideia de ressurreição dos mortos, uma ideia de eternidade no céu ou no inferno. Então, tem a ideia de salvação ou condenação. Uma boa curiosidade aqui para a gente, né? Até o final do século XX, o zoroastrismo tinha em todo o mundo cerca de 200 mil adeptos. A maioria, 60% deles, vivia na Índia. Tá? Nós sabemos que na Índia a grande maioria do povo professa o hinduísmo, mas há espaço, de alguma maneira ou de outra, para o zoroastrismo, essa antiga religião persa, também na Índia. Seguida nos Estados Unidos, tem uma população enorme, né? Mais de 300 milhões de habitantes, e também no Paquistão. Né? Na própria tradição religiosa dos antigos persas, 3 coisas eram fundamentais, tá bom? Básicas, né? Para a própria cultura religiosa dos persas. Né? Ter valentia nos campos de batalha, é uma sociedade primitiva, portanto, baseada em valores de honra e vergonha. Tá? Segundo, nunca mentir. O persa não deveria nunca mentir na sua cultura religiosa. Nós também temos isso na cultura ocidental, tá bom? E ele deveria saber andar a cavalo. Essas coisas eram fundamentais para um persa. Eles também acreditavam que depois da morte, né, a própria alma passaria por uma ponte, e aquela ponte balançaria de acordo com as suas boas ou más ações. E você podia ser também condenado a cair num precipício de modo eterno. Bom, então, essa foi a nossa aula, para que nós possamos estudar um pouco melhor os povos, né? O povo persa, e nós nos encontraremos nas próximas semanas e começaremos a trabalhar agora o povo grego. E aí teremos muito o que trabalhar e discutir da antiga civilização grega. Uma boa semana para todos vocês. Paz e bem. Tchau, tchau.